Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz de Cristo esteja dentro do vosso coração. Trago um relato aqui de um ex-ancião, Silva é o nome dele, né? Recebi aqui, ele conta a história dele, que ele era ancião, e vocês vão ver essa história. Eu espero que você assista, você que é da CB até o final, e eu vou mostrar para você aqui por que que a CCB hoje se encontra assim, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, sem aqueles homens que outrora, homens de peso, que orava, que lia as escrituras, que jejuava, que servia a Deus com amor, com verdade de servir o povo. E aqui ele conta o relato o que acontece nos bastidores, o que realmente hoje acontece. E ouça essa história, gente. É um ex-ancião, cooperador, foi para ancião, e ele vai contar aqui. Esse vídeo aqui vai dar mais ou menos aqui uns 15 minutos. Vou tentar fazer em 15, 16, 17 no máximo. Mas ouça essa história aqui, gente. É um ancião contando como funciona os bastidores, o ministério, o que é falado, o que é dito, como realmente é hoje, o ministério da CCB no Brasil afora. Ouça esse relato que ele vai falar de onde que ele é. Ó. Ouve essa história. O primeiro cargo que eu participei e recebi foi o de operador de som. Operador de som. Passando algum dia muito dedicado e muito atencioso com os irmãos, eu muito sorridente, muito contente, porque eu de uma família muito pobre, então a congregação era no centro da cidade, uma igreja muito bonita, então me sentia muito orgulhoso por fazer parte daquela instituição e acima ainda ter algum cargo. Então eu era operador de som. Então eu era muito dedicado, muito pontual, muito é, exclusivo à instituição. E aí passou pouco tempo, eu fui apresentado para porteiro da casa de oração. E eu passei alguns anos sendo porteiro, mas também muito dedicado, muito ali, muito idólatra da instituição. Para mim era uma coisa muito grande, para mim era uma coisa muito maravilhosa, porque eu estava crendo que eu estava de fato servindo ao nosso Salvador Jesus Cristo. Mas aí segue. Eu comecei a estudar a música, a parte musical. E aí eu estudei, tive alguma dificuldade, mas até que enfim eu passei a tocar. Só que eu muito focado, eu era da igreja mesmo. E, e aí eu Eu era fui da igreja apresentado para mesmo. cooperador de jovens e menores. Isso no ano de 2003. No ano de 2003. E aí passei 9 anos como cooperador de jovens e menores. E aí eu muito focado no mesmo estilo, trabalhando em construção, era viajando para várias cidades, construindo e aquela coisa toda. Eu disse, é o céu mesmo aqui, ou é o céu aqui. E isso eu caçava confusão com todos os evangélicos, porque todo mundo tinha que guardar a doutrina da congregação, porque eu aprendi que na época dos discípulos tinha a obra de Deus, mas passou uns anos aí que ficou em silêncio. E aí ninguém mais tinha graça. E a graça foi revelada no ano de 1910 por irmão Luiz Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca foi igual a ele, né? Franciscon. Disse, então aqui é o caminho da verdade, aqui é Deus puro mesmo. Então vamos para cima. Então estava dedicado mesmo. Aquilo eu fiquei logo diferente com a minha família, porque quem não queria obedecer a Deus é porque estava condenado. E isso aí não vale a pena você estar cultivando esse tipo de amizade, mesmo parente, mas não quer servir a Deus, não. Olha, você vê como que é, né? Quem nunca desfez da família, não é da congregação, não quer servir a Deus na congregação, não é meu irmão, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso dentro da CCB? Então eu era uma pessoa, me tornei um idólatra da instituição. E é o que aconteceu. Eu fui apresentado para cooperador jovem, fiquei 9 anos. Aí depois de 9 anos eu tinha a minha cidade natal, onde eu nasci, cresci. Gente, vocês não vão acreditar onde ele vai chegar com essa história, gente. Fica até o final.
fiquei ali muitos anos, até os meus 18 anos. Aí eu fui para lá e comecei a evangelizar, falar dessa graça, essa é a obra de Deus, a mulher senta de um lado, os homens sentam do outro, não paga dízimo e aquela coisa toda. Eu disse, e aí a minha família toda, caiu em cima, o Silva agora é crente e tá virando pastor e aquela coisa toda, e aí um monte da minha parentela creu. E outras pessoas, amigos lá, começou a frequentar a igreja, aí eu mudei para lá. Demorou pouco tempo, no ano de 2012, eu fui apresentado para cooperador do ofício ministerial. E eu trabalhando no interior, e um carrinho que eu tinha cheio, botava de 8 pessoas, 9 pessoas, e aí caía no mundo evangelizando e fazendo culto e reunião todos os dias. Olha, eu contei de 14 dias encarreado, um atrás do outro, atendendo culto e reunião e visita, e aquela coisa, aquela alegria, aquela explosão, muito maravilhoso. Glória a Deus, vamos para cima mesmo, porque essa é a obra de Deus. E aí quando foi no dia 30 do 8 de 2014, eu jamais passou pela minha cabeça. Eu fui para a reunião em São Luís, e aí eu orava para novos obreiros, cooperador de jovem, encarregado, e ancião, diácono, e aquela. Então todo mundo ia com aquela expectativa, só que eu não tinha isso, porque muita gente melhor do que eu, muita gente muito acima, e sabia ler bem e sabia se expressar. Eu tímido do interior, e eu jamais passou pela minha cabeça. E tinha um cooperador lá que era o meu cooperador, ele tinha muita vontade de ser ancião, porque já tinha muita gente profetizada, e ele vai ser ancião, é esse ano, se não for esse ano é no outro, e ele fica, eu vou ser ancião mesmo. Esse irmão aí ele tem dinheiro, ele desenvolveu um trabalho que produzia dinheiro para ele, então ele era bem visto, aquela coisa toda. Não é ele que vai ser ancião da nossa região, jamais passou pela minha cabeça. Aí de repente, opa, eu queria cair aqui. Aí de repente, depois da reunião, demora pouco, começa a vazar quem foi orado, quem foi confirmado. Aí aparece o meu nome. Ai, meu Deus, não. Aí parece que eu tava com uma bomba debaixo de mim, e aquela bomba estourou e eu subi. Subi que sumi. Aí eu fiquei perdido. Não. O quê? Não, não é verdade, irmão. Eu sei que é o ancião de lugar fulano de tal. Não. Foi confirmado o quê? Aí aquilo me caiu logo a pressão, eu fiquei arrasado pela responsabilidade que eu via que um ancião tinha. E aí fui apresentado, foi feita a ordenação para ancião. Eu sei que isso, e aí eu comecei a participar das reunião fechada, ancião. Eu fui para São Paulo há alguns anos, durante 5 anos. 5 a 6 anos eu ia para as reuniões em São Paulo. Só que eu pensava que as reuniões era coisa que falava das coisas de Deus. Só que as reuniões, elas acontecem em torno da igreja, não é sobre Cristo, sobre algum fundamento, sobre algum esclarecimento, não é. É sobre a igreja. Eu fui durante o ensino. Vocês estão vendo aí, né, irmãos? Vocês estão vendo aí, ó. Ele falando, né? Que era reunião, ele foi lá 6 vezes no Brás, reunião geral de ensinamento. Era só sobre a igreja, não falava de evangelho, de Cristo, de Jesus, do Espírito Santo, de salvação, de santificação, de evangelizar, de ganhar as almas, era só sobre a igreja. Olha só o que ele está falando aqui, gente. Só sobre as coisas de construção, reforma, coisas materiais. Olha só, gente. Você vai ver o que ele vai falar aqui, gente. Eu estou assim meio perdido nesse contexto, porque eu não tenho o costume de fazer vídeo, mas vamos lá. E aí eu fui entrando no meio do grupo de ancião,
os amigos mais anciãos, coopera. Agora ele vai começar a conhecer a verdadeira, hoje, tá, gente? A CCB de hoje, tá? Eu digo CCB, os homens que estão na frente do poder, o ministério, como eles são hoje. Por isso não tem como Deus habitar. Vocês vão ver aqui, ó. E aquela coisa, e muita bajulação, e a Irmandade me perdoe, mas a Irmandade, eles idolatram demais ancião, porque eles acham que o ancião está acima, ele é o cara, ele é o que manda, ele tem a última palavra. Então era muita coisa, muita bajulação, muito você é exclusivo, você é o cara, isso, aquilo, outro. E eu muito do interior, muito pacato, eu nunca me dei bem com esse tipo de tratamento, porque eu nunca fui eu nunca fui tratado assim. Mas eu vi os outros se dando bem, se aproveitando, e aí, usufruindo. E aí a gente vai se acomodando. Diz, rapaz, o negócio é bom e vai pra Olha, cima. gente. Então é assim mesmo. Mas só que eu comecei a ver muita coisa que Agora vai ser a verdade. Você viu que ele fala aqui. As pessoas começaram a se dar bem pelo ministério, né? Bajulado, agradado, paparicado, né? Ganhar presente, almoço, janta, churrasco. E ele vê, esse negócio é bom. Mas como um cristão de verdade, chega uma hora que você começa a enxergar. Foi quando aconteceu isso aqui, ó. Olha isso aqui. Aqui você olha o benefício do ministério lhe traz ou seguir a verdade de Cristo. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. meus princípios não era assim. Muita desonestidade, falta de amor, falta de caráter em termos de amor ao próximo, pessoas que por trás por baixo, por trás dos panos, maquinava a queda dos Olha, outros, se alegrava, ele ficava contente quando alguém que estava na frente dele tropeçava e caía, desaparecia, ele aparecia, agora sou eu. E eu ficava indagando, mas eu acho que não é bem assim, porque a escritura, por o pouco que eu conheço, ela não ensina isso. Você usufruir de um bem que pertencia a alguém e agora ele caiu, você ficou contente porque ele caiu e você assumiu. olha o que ele disse aqui, eu estava falando sobre isso meio-dia. Que os irmãos do ministério tentam não ver a hora da queda daquele que está em cima para que ele possa tomar o lugar e eles se alegram com a queda. Olha isso aqui, gente. E como Deus, o Espírito Santo, pode habitar num lugar. E isso é normal, infelizmente, todos os lugares, regiões são assim, irmãos. São assim. Olha só aqui para você ver, gente. O que ele começou a enxergar, ver os anciões mais antigos, que estavam na frente dele, começou. Ó. Não é bem assim, porque a escritura, por o pouco que eu conheço, ela não ensina isso. Você usufruir de um bem que pertencia a alguém e agora ele caiu, você ficou contente porque ele caiu e você assumiu. E eu ficava indagando com os meus companheiros também, que era novo como ancião, se aquilo estava certo. Porque eu via fulano que vinha aí há 20 anos de ancião, 30 anos. Aquele cara, ele deu a vida dele. Olha, a gente observava que todo final de semana ele estava em um atendimento de batismo, atendimento de reunião da mocidade. Ele sempre estava ali trabalhando na igreja. Um final de semana que ele não estava atendendo, ele estava em construção, ele estava resolvendo problema. Era a vida da pessoa, era dedicada àquilo dali. E aí eu via a pessoa tramando por trás a queda da pessoa. Ministério, hein? E quando a pessoa
acha que o outro já não cabe mais no grupo, aí ele se reúne e Olha, cria o problema e vai contra a pessoa, até que a pessoa chega no limite e aí ele desiste e os outros passam por cima, é como uma boiada, passa por cima. gente, olha o que esse irmão ancião está falando, gente. Eu falo aqui ó, quase todo dia isso. É um irmão ancião, não conheço, tá? Olha só, quando aquele irmão já não tá mais fazendo parte do grupinho da panela, se reúne todos e vão e tenta contra o irmão, perseguição, até ele não aguentar e renunciar, pedir para sair. E os outros se alegram que tramaram do ministério. Olha isso aqui, gente. Isso aqui eu sei que é verdade, que a gente recebe história em todos os lugares que é assim, mas aqui está uma fala de um ancião, gente. Gente, é grave, gente. Não tem como Deus habitar nisso, gente. Deus não habita nisso, gente. Tramar contra o seu irmão para pegar o cargo, o ministério. E quando a pessoa acha que o outro já não cabe mais no grupo, aí ele se reúne e cria o problema e vai contra a pessoa, até que a pessoa chega no limite e aí ele desiste e os outros passam por cima, é como uma boiada, passa por cima, ficou para trás. E aí quem vinha quem vinha na frente assume. E aí eu disse, mas eu acho que não é assim, não pode ser assim. Eu acho que a obra que Deus quer na nossa vida não pode ser assim. Mas era assim. Eu vi pessoa que era no estado segundo, porque tinha o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí veio uma galera de São Paulo, uns santos irmãos, como diz os irmãos da internet, Esquelático. uns santos irmãos, e aquilo pressionou o segundo, pressionou ele, porque o terceiro era da capital e o segundo era do interior. Então eles se fecharam e disseram, ó, fulano tal é o segundo, ele mora lá no interior, a igrejinha dele, ele é muito pacato, ele não quer desenvolvimento, ele não quer crescer, ele vive lá 20, 30 anos, 25 anos, numa casinha, tá do mesmo jeito. Então nós vamos pressionar ele para fazer aquele negócio, porque a gente tem que fazer a propaganda da igreja e tem que fazer um negócio grande, tem que demolir aqui dali ou vender e construir uma grande no centro da cidade e vamos para cima. E o velhinho, como ele era antigo, ele não queria andar pedindo para um e para outro, como alguns anciãos que vai para São Paulo. Ah, irmão. Olha, gente, forçou o irmão mais antigo ir nas igrejas pedir ajuda pro povo. E ele não queria, gente. Olha só, gente. Não, a gente está passando isso, a gente precisa disso, a nossa congregação está precisando de uma reforma e aquele outro, e arrumava dinheiro. Como eu vi também muito diácono chegando chorando lá em São Paulo e chegava, aí os irmãos mandavam um monte de coisa lá, porque os irmãos de São Paulo muito amorosos e se compadecer dos irmãos do Nordeste mandava lá um monte de coisa. Só que esse ancião ele não queria construir assim, ele queria que o povo de lá mesmo se reunisse, andasse com as suas próprias pernas, ele não queria estar pedindo. Então ele disse, não, irmão, eu não quero assim, eu quero que nós vamos fazer uma coleta aqui, vamos se reunir, nós mesmos aqui. Não, tem que aceitar o Braz, que o Braz quer assim, assim, aquilo outro, e pressionar o Bom, eu falei que esse vídeo ia ficar 17, 18 minutos, mas falta um minuto aqui pra gente acabar ele, irmão. Vou ter que ir até o final agora. Dois povo de lá minutos. mesmo se reunisse, andasse com as suas próprias pernas, ele não queria estar pedindo. Então ele disse, não, irmão, eu não quero assim, eu quero que nós vamos fazer uma coleta aqui, vamos se reunir, nós mesmos aqui. Não, tem que aceitar o Braz, que o Braz quer assim, assim, aquilo outro, e pressionar o senhorzinho lá até ele sair. E aí eu vi numa Olha, gente. reunião. Esse segundo era da minha regional. E Olha, aí eu vi, eu tava observando, eu vi, o primeiro não estava lá, que ele pertencia, eu ia lá para o outro lado. Mas estava o segundo, que no caso seria o terceiro, e o quarto, que estava atrás do terceiro. E o segundo já não estava mais, que eles tinham tirado ele. E aí eu vi o que no caso era o terceiro, que estava no lugar
do segundo, assinando a lista de presença e rindo com o que estava no quarto, que agora iria assumir o posto de terceiro. Rindo e dizendo, agora eu posso assinar aqui. E assinando no primeiro lugar, que no caso ele era o segundo. E o outro que estava... Ele era segundo, mas o primeiro estava viajando, resolvendo outro assunto. Então na reunião ele se tornou o primeiro e ele assinou, aquele que foi o chefe da... E rindo, porque o outro sentou, isso o outro que era segundo, o outro que era amigo, subiu para terceiro, quarto para terceiro, e assim vai. Olha, gente, olha isso, gente. Atrás dele, agora assumiria o lugar do terceiro. E o primeiro era não estava no local nesse dia. Então eu vi muita falsidade, muita mentira, muita coisa que eu não concordo. E por isso eu estou fazendo esse vídeo. Eu tenho as minhas falhas, tenho os meus pecados. E depois em outro vídeo eu conto o que aconteceu, que... Vou marcar uma live com esse irmão aí, para contar essa história, né? A história dele, ele contando aí. Essa aqui é a realidade hoje. Então, CCB, porque tá mudando? É por causa do ataque? É por causa de estudo bíblico? Não, gente. Porque os irmãos que são colocados no ministério não tem nada de Deus. Não amam a Deus, não amam o seu próximo, não amam anunciar o evangelho, não amam visitar as pessoas. Eles querem o ministério por status, por poder, pelo benefício que o ministério lhe traz, como ele disse aqui, pela bajulação. Olha, isso aqui é muito bom, pelo jeito que as pessoas são tratadas a partir do momento que são do ministério, até idolatrado. Então, esse é o ministério da CB de hoje, em todo lugar do Brasil. Não tem vocação, não tem chamado, não tem espiritualidade, não tem conhecimento bíblico, não tem amor, não ama a Deus, não ama o próximo. É briga de poder, de ego. E já foi 6 vezes na reunião no Brás para tratar sobre coisa da igreja, coisas materiais. E que pede dinheiro para vocês, que poderia escrever numa folha e mandar lá. Para todo lugar do Brasil, uma folha. Porque é coisa material, construção, reforma, coleta, dinheiro, precisa de dinheiro. Comente aí. Vou fazer uma live com esse irmão. É um ancião. Então você que tem ódio de mim, porque eu falo essas coisas aqui, vocês estão inventando, é mentira. O irmão ancião contando. O que ele viu lá dentro, a falsidade, o fingimento, o engano. Infelizmente, é uma igreja que deixou as coisas de Deus espiritual para se tornar uma igreja material. E colocam no ministério homens carnais que lutam por coisas carnais. Comente aí, deixe seu like, se inscreva nesse canal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vou fazer uma live com ele e nós vamos tratar de mais assuntos. Eu peço que você se inscreva nesse canal. Não quero destruir a igreja. Não sou contra a igreja. Amo o dom de Deus. Creio no dom de Deus. Creio que Deus usa o homem, usa a mulher na terra. Creio no dom de Deus. Eu até sinto falta nas igrejas hoje. Na igreja que orar para que Deus cure as pessoas que estão enfermas. Creio que Deus cura, que Deus liberta. Hoje nós temos a igreja que não ora nem pelos seus enfermos dentro da igreja. Temos a igreja hoje que não ora nem pelos doentes. Estão tão doentes, que não crê mais que Deus opera, faz milagre, que cura, que liberta, que transforma. E aí a realidade está aqui na CCB hoje. Infelizmente, isso com dor no coração. Por eles transformar a igreja no nepotismo, colocar homens carnais no ministério, a igreja se tornou uma igreja material. Que só lutam por coisas materiais. Reuniões no Brás, reuniões é por coisas materiais da igreja. E nunca preocupação do evangelho, das almas, dos parados, desanimados, de anunciar Cristo. Não tem reunião para isso. Só por coisas da igreja. E coisas materiais. Construção, reforma, coleta. E por aí vai. Deixe sua opinião, comente aí. Grande abraço. Mas aqui está, gente. Né? Congregação é o templo, é o CNPJ. Quem está na frente, parabéns a vocês que conseguiram colocar no ministério homens que lutam para derrubar o outro. Porque querem mais status, querem mais poder, querem ser mais bajulado, querem ser mais aclamado, mais adorado, mais paparicado. Mas na verdade, de Deus não tem nada. Comente aí, deixe seu like. Quem puder ajudar o canal, ajuda aí, que essa semana aconteceu uns imprevistos aqui. Quem puder ajudar, ajuda, tá bom? Então tá aí, gente. Deixe seu comentário, siga a página. Quem puder ajudar o canal, tá nos comentários lá, tá bom? E é isso aí, gente. É triste, eu estou aqui com alegria. Eu gostaria agora de estar congregando, visitando, orando,
levando as pessoas para o batismo, tá, sabe, visitando o pobre, viúvos, enfermos. Eu gostaria, mas numa igreja que colocou no ministério homens assim. Você acha que esses homens que ele disse aqui estão preocupados em se preparar, em orar, em jejuar, para não pregar uma palavra à noite, para visitar um doente? Não, gente. Eles estão preocupados onde vão jantar, onde vão almoçar, quem vai puxar saco, empresários que puxam saco, e gente que vem atrás. É isso que tornou. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.